Salve, salve, meus irmãos. Muito boa noite. É com a graça de Deus que eu venho apresentar para vocês o mais um programa Mensageiros de Aruanda. E hoje nós vamos ter a apresentação de um grande amigo, que é o senhor Exu, da linha de Exu do Ouro, o senhor guardião do ouro divino. E se você quiser mais informações sobre a forma que esse trabalho é realizado, você pode entrar em contato com a rádio, com os contatos daqui da página, ou com o site www.temploumbandasagradaluzcristalina.com.br e no Facebook Luz Cristalina. E pela graça de Deus, eu vou deixar com vocês agora o senhor guardião do ouro divino. Laroê, boa noite. Boa noite, senhor guardião do ouro divino. Estamos aqui começando, apresentando esse trabalho para algumas pessoas que vão ouvir os seus ensinamentos. Pela graça de Deus, muito obrigado. E que o Senhor possa estar passando os ensinamentos que o Senhor acha que é devido para que essas pessoas possam estar vindo a tirar o melhor proveito dessas palavras para melhorar as suas vidas. Laroie, seu guardião. Salve a todos os ouvintes e salve menino. Quero agradecer mais uma vez a quem está aqui presente hoje, em nome da Umbanda, em nome do Axé dos Orixás, em nome de Oloro, o Pai Criador. Venho aqui trazer as minhas mensagens de todos os mensageiros de Aruanda, e venho esclarecer todos os ensinamentos passados aqui. Sejam todos bem-vindos e agradeço a todos. E salve, filho. Salve. Senhor guardião do ouro divino, eu posso começar o programa pedindo para o senhor que o senhor fale sobre aquela questão da diferença do dinheiro e do ouro divino e aquela questão que o senhor colocou explicar para o seu menino? Pode sim, filho. Então, quero explicar primeiro o que é o meu nome. Eu sou o guardião do ouro divino. Eu guardo as dimensões planetárias, onde está a pureza da essência. A pureza é o ouro que brilha, que é luz dos outros metais. O ouro é a pureza. Então, o significado do ouro é a pureza. Então, o dinheiro físico é derivado da pureza, pois muitos se enganam com o verdadeiro motivo do dinheiro. Dinheiro, se for levado de um modo limpo, de modo benéfico, nunca vai faltar para ninguém. Então, você acaba adquirindo prosperidade através da pureza, porque quando você trabalha de modo puro, dentro do seu coração, as energias vão subir ao universo e vão descer de forma próspera. Essa é a mensagem. Tá certo? Muito obrigado. O senhor, o seu nome como individualidade seria guardião do ouro divino, mas o senhor é da falange de Exu do Ouro, tô correto? Sim, filho. Obrigado. Exu do ouro é a falange. Guardião sou eu, porque eu guardo o mistério. Exu do ouro é a falange que eu venho através da Umbanda passando os conhecimentos. Tá certo. O senhor pode falar um pouco sobre como uma pessoa, como alguém pode estar vindo a atingir essa prosperidade de forma pura? Porque aqui nós trabalhamos, acredita-se que seria somente trabalhando muito. Eu até concordo em certa parte. Mas tem pessoas que se utilizam de várias formas que eu posso considerar, vou usar dessa forma, negativas, como por exemplo, passando outras pessoas para trás para obter benefício próprio. N coisas, são muitos, digamos assim, a palavra golpes que algumas pessoas usam para ter essa fartura, vamos usar a palavra ouro, que seria a energia dinheiro. Como o senhor atua
nesse campo? Como o senhor atua ajudando uma pessoa na prosperidade, uma pessoa que trabalha corretamente, e como o senhor atua com uma pessoa que não trabalha corretamente, por assim dizer? Primeiro, o dinheiro físico tem que ser alcançado com trabalho, sim, porque é com o suor que você dedica, é o suor que vai retornar em forma de dinheiro. Quem pisa em cima dos outros para subir, a descida vai ser igual, pois de forma pura você vai alcançar prosperidade, de forma negativa você vai alcançar uma ilusão de prosperidade, uma ilusão de felicidade. E eu atuo nas pessoas dessa forma, mostrando, cortando o véu da ilusão que cega elas e abrindo os caminhos, tirando todos os espíritos que atuam de forma negativa nessa pessoa e abrindo os caminhos dela para que alcance a prosperidade. Entendo. Então, o senhor, com esse comentário, eu posso crer que no nosso caminho existem espíritos negativos atrapalhando a algumas pessoas, também energias negativas, ou seja, espíritos que atrapalham energias provenientes deles e da própria mente da pessoa, correto? Sim, filho. Há obsessões de fora e obsessões interiores. Obsessões de fora são espíritos que estão negativados, porque não existem espíritos negativos, existem Hum, negativos da negativado. criação que vêm atrapalhar. Mas se vem atrapalhar é porque você tem afinidade. Se não tivesse afinidade, eles não se ligavam a você. E a obsessão interior é você falar que não tem dinheiro. Você nunca vai ser ninguém. E isso você nunca vai será. Porque você tem que pensar, refletir para que alcance. Entende? Uhum. Então, existe um ditado que algumas pessoas falam: ah, eu não queria nem ter muito dinheiro, ah, ser pobre é bom. Esse tipo de palavras, essa verbalização, elas atraem energias. Você joga para o universo isso e o universo te responde isso também. Seria correto, não é? Então, se nós cortássemos esse tipo de mentalidade, se nós cortássemos esse tipo de pensamento, conseguiríamos ser mais prósperos, seguindo uma lógica, não é assim? Sim. Se você pensar e você será alguém, você será. Porque o verdadeiro valor do dinheiro não é o dinheiro físico, mas sim o que você vai alcançar felicidade com esse dinheiro. Dinheiro é uma forma de mecanismo que vai alcançar uma coisa. Entendi. Eu imagino que as pessoas, quando vão falar com o Senhor, é, sabendo da sua linhagem, da sua falange de trabalho, elas vão pedir formas, trabalhos, todo tipo de coisa, todo tipo de conselho, como se fosse uma barganha. Eu te dou isso e o Senhor faz isso por mim. Como o senhor lida? O senhor chega a explicar esse passo a passo para essas pessoas de acordo com a mentalidade delas? Ou o senhor trabalha de alguma outra forma? Como o senhor age quando acontece isso? Primeiro, essas pessoas geralmente não são chegadas a Exu de lei. Quem vai atender essas pessoas geralmente é um quiumba, pois é a lei da afinidade. Semelhante atrai semelhante. E se alguém acontecer isso comigo, é lógico que eu vou explicar, pois eu sou um pai e eu devo levar ao caminho da luz. E nós não somos vendidos por uma farofa, por uma pinga. Nós não se vendemos por isso. E nem se quisesse, nós queria. Nós nunca ia fazer isso, porque a lei é maior. E nós somos os trabalhadores dessa lei. Entendo. Imagino também que quando alguém vai se consultar com o senhor já consegue ter uma visão tanto da tela mental dele quanto a família espiritual dele falando para o senhor o que ele precisa, de repente até mesmo o que ele precisa ouvir.
Quando uma pessoa chega ao senhor e o senhor percebe que ele não está com má intenção, o senhor não está com uma intenção boa, está com uma intenção dessa, caso ele venha chegar a falar com o senhor procede da mesma forma ou o senhor puxa a orelha dele primeiro, olha, o senhor está fazendo errado isso e isso, depois é que você tem que fazer uma melhoria, tem que fazer uma melhoria primeiro para depois conseguir. Como é que o senhor age? Caso uma pessoa de má índole chegue ao senhor. Filho, Sim. se você tem um copo sujo, como você quer que a água fique branca? Você precisa de esvaziar o copo primeiro, para essa água ficar branca e pura. E nós damos uma chicotada assim, chicotada moral. Nós embaraçamos, trememos ele, para que ele acorde e vê o caminho reto da criação. Tá certo? Tá certo. Eu quero também deixar claro para todo mundo que está ouvindo. Observem a forma clara e franca que eu falo com o Senhor Exu do Ouro, que tem pessoas que ainda têm um certo medo, um certo receio. Não entendem que a palavra Exu significa o que está mais próximo de nós. O Senhor me permite, o Senhor sabe pelo amor e pelo respeito, o Senhor me permite ter uma conversa franca com o Senhor, correto? Corretíssimo. Exu é a dinâmica da vida. Exu é o movimento. Exu é o mistério, espelho de você. Por que tem gente que tem medo de Exu? Porque no interior dela tem monstros. E nós, como chegamos perto, nós somos espelhos. Ela vai olhar o que tem dentro dela. Se a pessoa tem uma energia pura, ela vai ver Exu de forma pura. Se ela tem uma energia negativa, ela vai ver Exu de forma negativa. Porque nós somos espelho. Nós refletimos o interior dela. Tá certo? Certíssimo. Porque você acha que quem está de outra religião vê Exu de forma demônio. Só quem está puro vai enxergar Exu de forma benéfica. Entendi. E também vale a pena comentar mais uma vez, eu gosto sempre de tocar nesse assunto, que em algumas religiões vocês se apresentam só que com uma roupagem diferente, com um nome diferente, correto? Então, independente da religião, independente do que a pessoa achar, não muda o fato de que vocês são grandes amigos familiares que estão ajudando a gente, tendo consciência disso ou não. Tá certo, sim, filho. Nós estamos em todos os lugares, uma ampliedade infinita. Exu está em todos os planos da criação, pois nada sem Exu não existiria. Verdade. Pois precisa existir Exu primeiro para depois existir a criação. Sim. Na lenda que vocês escutam de quando foi criado o mundo, Exu veio à frente que Oxalá e criou o mundo, e Oxalá que criou os humanos. Sim. Por isso que alguns terreiros de Umbanda, e eu aprendi assim também, antes de fazer a saudação a todos os orixás, primeiro se sauda a Exu, para que tenha segurança no trabalho, para depois começar o trabalho dentro do terreiro. Não, não é assim não, filho. Porque você sauda Exu, sim, é para ter uma segurança. Mas se você não entrar no mistério Exu, você não entrará no mistério dos orixás, pois Exu está à frente. E se você só entra no vórtice planetário desse orixá, se for permitido por Exu, entende? Sim. Por isso que muitos antigos sempre falaram, o orixá só come quando Exu come. Não é assim? Sim. É Tá. uma forma bem simples de explicar isso, e é verdade. Interessante, então eu aprendi, eu sempre fiz uma coisa que era correta sem ter um entendimento adequado da situação. Muitas das coisas, filho, são feitas sem ter entendimento, mas são feitas de forma correta. Porque, como eu disse, o que importa é a pureza. Não importa o que você vai achar. Se você fez aquilo de forma pura, não vai importar mais nada. Tá certo. Você pode fazer alguém pode te ensinar a fazer uma magia negra para a pessoa.
Se você fizer essa mesma receita da magia negra, mas tiver a intenção de fazer o bem, isso vai abrir de forma benéfica, vai fazer o bem. Entendo. E, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que dizem utilizar Exu para fazer trabalhos negativos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que ele é Eu atendido. falo e sempre vou repetir isso. Exu, qualquer guia de Umbanda, só age dentro da lei. Quem faz o mal é os humanos e espíritos que estão negativados. Porque quando alguém paga, que diz que paga, né? Porque não paga. Exu para fazer uma amarração, Pombagira para fazer uma amarração, ele não tá pagando Exu. Exu tá muito longe dali. Entende? Quem tá lá é o espírito trevoso, Quiumba. Sim. E eu também entendo que qualquer coisa que nós damos para um Exu, mesmo sendo um Exu de lei, não é porque ele precisa, é sim porque nós precisamos. Cedemos uma ferramenta para que ele nos auxilie. Pessoas ainda não têm esse entendimento. Ele acha que, como o senhor falou no começo, que ele vai fazer alguma coisa em troca de uma garrafa de pinga, por exemplo, um prato de farofa. Pra que nós vamos querer um prato de farofa? Pra que nós vamos querer uma pinga? Hum, Os elementos que são oferecidos em forma de oferenda são refletidos a você sim, para te limpar, descarregar. Entende? sim, Quando o Exu vem, incorpora e toma uma pinga, toma uma cerveja, toma um uísque, ele não está bebendo de forma viciosa, ele está usufruindo desse elemento para te limpar, descarregar. sim. Limpar, o filho perguntou aqui, deixa eu responder para ele. Por O filho favor. perguntou, em questão é limpar. Limpar é limpar interiormente, energeticamente e fisicamente. Pois a pinga vai entrar como remédio, limpando os órgãos, o rim, enfim, essas coisas. Entendo. Então, a pinga seria o elemento que vai ser utilizado para uma limpeza interna e até mesmo externa, dependendo da utilização que ela seja dada. Pode ser dado simplesmente para dar um passe em alguém, como também para o próprio médico que está incorporado, não é isso? Corretamente. Pode ser usado também como uma forma de cruzamento, fechando chakras para que nenhuma energia negativa entre. Também pode ser usado dessa forma. Entendo. E quando o senhor vem fazer algum trabalho, o senhor só vem fazer trabalho em cima da prosperidade de um consulente, ou o senhor pode fazer esse tipo de trabalho também para fechar? Faz parte da sua função, por assim dizer. Filho, Sim, Exu, qualquer guia, é como se fosse um médico que é especializado em, em algum órgão, vai assim dizer. Mas esse médico vai saber fazer outras coisas, entende? sim, Minha especialidade é trabalhar na pureza, na prosperidade. Mas eu faço outras coisas. sim. Então isso que é para ajuda de entendimento das pessoas. Não adianta eu ir falar com o Exu do Ouro se eu estou sofrendo um problema de obsessão. Então o senhor acabou. Adianta, eu vou vou fazer esse vínculo, cortar essa obsessão e afastar esse espírito. Sim, é isso que o senhor acabou de responder antes, porque o médico ele sabe agir mesmo tendo uma especialidade. Boa colocação. Sim, É, eu costumo repetir isso algumas vezes, mas existirão pessoas que vão ter dúvidas da conversa que nós estamos tendo aqui por um meio eletrônico, que vão ter dificuldade de aceitação de ter vendo um Exu da Falange de Exu do Ouro dando explicações assim tão claras, usando a nossa terminologia, nossas palavras, por assim dizer. O que que eu digo? Tem pessoas que ainda acham que vocês, por estarem numa outra dimensão, acham que vocês não veem o que acontece aqui. O que que o senhor pode falar um pouco a respeito disso? quem nunca viu, venha ver. Caldeirão sem fundo ferver. Eu acho que o seu Zé já respondeu essa pergunta. Eu Sim, só vou responder dessa forma. Tá certo? tá certo.
Eu gosto às vezes de repetir para ficar auxiliar que as pessoas tenham esse entendimento. Mas para quem está ouvindo, por favor, acompanhem por caridade o programa Mensageiro de Aruanda e vejam lá o seu Zé, que tem a resposta bem especificada. Sim. É porque cada guia vai trabalhar de uma forma, vai falar uma coisa diferente. Sim, E o nosso trabalho será ampliar isso, não repetir sucessivamente a mesma coisa, entende? sim, senhor. Bom, voltando aqui agora, eu vou entrar agora um pouco naquele mérito daquela dúvida que seu menino teve e ele compartilhou ela comigo, tá? Ok? Existem pessoas que se utilizam da fé alheia, que se utilizam de promessas, principalmente em questões políticas, que agem ao nosso ver, de forma incorreta, de forma ilícita, e conseguem ter uma alta prosperidade aqui na matéria. Aqui, visando somente aqui a questão da matéria, o senhor pode responder o como que as famílias espirituais, inclusive o senhor também, atuam sobre essas pessoas? Sim. Então, quem usa o dinheiro de forma ilícita, de forma maldita, vai não vai usufruir, vai se entrar numa alta ilusão, pois a felicidade será passageira. O que vale mesmo é a felicidade. Dinheiro acaba quando no cemitério. Dinheiro acaba no cemitério. A felicidade vai pro outro lado, tá certo? Sim. E a esses que fizeram os outros sofrer, um dia vai sofrer e vai aprender o erro. E é claro que com os olhos de vocês vão ficar pensando como que esse político que só rouba as pessoas tem tudo isso. E eu, que sou honesto, não tenho. É porque ele não tem felicidade. Ele pode ter dinheiro, mas a felicidade é ilusória. A felicidade que você tem é muito maior. Graças a Deus. E quando o senhor. Já aconteceu o caso, se o senhor pode falar sobre isso, aconteceu o caso do senhor receber algum desses aí do outro lado e explicar pra ele como ele tá errado, como foi a reação dele? Já aconteceu alguma coisa assim que o senhor possa comentar com a gente? Então, filho, esses que fazem dinheiro de forma, roubam, enfim, são negativos nesse polo de dinheiro, eles acabam sendo conscientizados do que é o dinheiro. Entende? Cada um tem Sim, um erro, cada um vai errar, cada um vai acertar, cada um vai tropeçar, todo mundo, cada um vai levantar. tá Então, certo. cada um vai ter um ponto, né? Sim. É porque realmente aqui no nosso plano material a gente não consegue ter uma. Não consegue conceber certas coisas que acontecem no seu plano. Então, às vezes é difícil imaginar como que vai passar essa informação, essa conscientização. Como porque eu sei que não se usa mais você não, o senhor não utiliza mais boca. O senhor utiliza como? O senhor mostra, plasma aquelas informações na tela mental dele. O senhor, quanto tempo costuma demorar isso? Esse tempo varia de dias a anos, contados aqui para o nosso plano terreno. O senhor pode falar um pouco mais a respeito disso? Sim. Primeiro eu quero explicar. Por favor. Somos seres espirituais vivendo experiências humanas. Não seres humanos vivendo experiências espirituais, tá certo? Sim, senhor. Em questão de como que é passada a informação no outro plano, olha, nós também quando viramos espíritos, é como se fosse aqui, entende? Você não vira uma fumaça, igual os gênios que vocês veem, que vocês imaginam, sabe? Quero Uhum. dizer,
Vocês ainda vão ter corpo, mas não físico, espiritual. Seria o perispírito? É isso. Então, é passado com a boca, sim. Mas quando alguém está em níveis muito inferiores, acabam sendo presos só o pensamento deles. Eles não escutam mais nada. Aí sim, nós entramos no pensamento dele e passamos essa informação. Entendi. A comunicação também de nós espíritos são pensamentos. Nós pensamos em alguém, essa pessoa vai escutar esse pensamento. Igual vocês aqui. Quando vocês fecham os olhos e pensam, seu Exu do Ouro, me ajude, eu vou escutar o seu pensamento. É como se fosse um cordão que vai ligar a minha mente. Sim. E segundo o que eu aprendi, tudo está interligado, não é por isso que vocês têm essa facilidade de ouvir o pensamento assim, como se fosse, eu diria, para nós fica fácil de entender assim, em tempo real. É, filho, existe o tempo real, mas existe o tempo atemporal, que é acima do tempo. Tem espíritos que estão trabalhando uma faixa de Logunã, que é o Iatempo, que estão fora do tempo físico, e eles estão no passado, presente e futuro. Entende? Sim, consigo É meio entender, mas complexo. conceber eu ainda não consigo. É meio complexo isso, mas é como se fosse assim. Um círculo? Ele subisse, tem a terra física de vocês. É como se ele subisse no espaço e olhasse a terra girando e ele parado no tempo. Entende? Sim, colocando dessa forma fica mais fácil a compreensão. É, Ah, tendo em vista tudo isso que acontece, tudo isso que eu quero dizer, desde a comunicação, todas as coisas que acontecem que nós não temos a compreensão e o entendimento de tudo, e realmente não teremos nunca entendimento da espiritualidade em seu total, o senhor já consegue perceber uma melhoria, uma evolução nossa aqui, como seres humanos, como pessoas? Questão de sensibilidade, amor ao próximo. Somos capazes de muitas coisas ruins e ainda são realizadas, mas em questão, vamos supor, o que o senhor viu há uns 100 anos atrás e o que o senhor vê hoje, houve essa melhoria como indivíduo, como ser humano? Ou ainda está na barbárie ainda? O senhor pode considerar dessa, se é que eu posso considerar dessa forma? filho. Então, é um assunto muito amplo para ser explicado, né? Mas eu vou tentar resumir isso. Por favor. A Terra é como se fosse um lugar que é recebido os espíritos que tem afinidade com o planeta Terra. Entende? Sim. Quando é como se fosse uma série. Quando vocês estudam, tem esses negócios de série. Tá certo assim? Uhum. Vou dizer como se fosse um terceiro ano. Quando você sobe de período, você vai pro quarto. Entende? Aí você sai da Terra e vai para outra dimensão. Entendi. E nós aqui como carnados, dependendo do grau de consciência e atitudes dentro da chamada lei crística, como eu gosto de falar, que seria a lei do amor, nós conseguimos transcender um pouco isso, conseguimos com a nossa mente transcender, chegar mais próximo dessas dimensões mais superiores para tentar nos melhorar aqui? O senhor tem alguma notícia, conhece algum caso desse tipo? Não entendi a colocação. Pode ser repetida? Por favor. É, nós aqui sabemos, temos uma ideia, um conhecimento que nos foi dado que nós estamos dentro de uma parte da terceira dimensão e que existem dimensões e esferas superiores. Aqui Sim. da terceira dimensão,
com o nosso mental, nós podemos galgar essas dimensões superiores para tentar trazer conhecimento, seja em desdobramento ou através de incorporação, para tentar vir a melhorar essa situação que nós estamos aqui, ou simplesmente se melhorar como pessoa? É possível? Filho, em relação aos conhecimentos que vêm das esferas superiores, é trazido na hora certa. Não é ninguém que vai dizer que é o médium do mundo que vai mudar o planeta. Não é assim. Vem trazido na hora certa, no momento certo. E a evolução de vocês é dada com o decorrer do tempo. Entende? Sim. Ou seja, nunca vai ser passado nada que a gente não esteja preparado para receber. Deus só dá o fardo que você consegue carregar. Sim. Que adianta você conhecer se você não vai conseguir entender? É verdade. Você vai ficar até louco se você aprender uma coisa e você não entender. Essa coisa vai ficar girando na sua cabeça e vai te deixar praticamente louco. Faz sentido, nós não temos capacidade de abrir e aprender certas coisas que existem no mundo espiritual. Já é difícil compreender o que é aquilo que já nos foi revelado. Conhecimento é expansão, tá certo? Sim. E como o senhor sendo um guardião do ouro divino, esse ouro divino, o senhor pode definir ele na sua visão? Porque eu entendo que não seria somente o material, seria o quê? Toda a preciosidade da espiritualidade, como por exemplo a lei do amor, ou o conhecimento, ele engloba tudo isso? O ouro, o verdadeiro ouro divino, é a pureza. Eu sou guardião da essência da pureza. Então eu guardo a essência da pureza da fé, do amor, do conhecimento. E sucessivamente. Entendi. Então, o senhor quer dizer com essas palavras que qualquer pessoa que busque conhecimento, busque amor, que tenha uma relação de fé na sua vida, seja ela em qualquer religião, sendo uma coisa que ele tenha como pura, como sagrado para si, o senhor vai estar atuando para ajudar ele? Basicamente assim. Sim. Quando o senhor se diz guardião do ouro divino, e sendo um Exu da falange do ouro, da falange do Exu do ouro, outros guardiões eles tomam essa mesma forma que o senhor da sua falange, ou é somente uma questão de individualidade do senhor? Então, eu sou guardião de um mistério. Sim. Existem infinitos mistérios. Basicamente, um Exu do ouro é guardião de um mistério. Só que cada Exu vai guardar uma chave. Entende? Essa chave seria referente a esse mistério, esse mistério tem uma função de auxílio para a humanidade. Seria mais ou menos assim? Chave. Pense numa. Essa chave. Pense numa porta gigante. Essa chave vai ser a que vai abrir essa porta. E nós que vamos determinar se aquela porta pode ser aberta ou não. Entendi. O que que acontece? Como é a forma de ação quando um Exu do ouro trabalha? O que que acontece? Como a pessoa, aliás, deixa eu reformular a pergunta. Como uma pessoa percebe que um Exu do ouro está agindo na vida dela? Ela tendo a vida dela seguindo de forma correta. Como se percebe que o Exu do ouro está agindo nela, Sim. é sentir, né? Não tem como raciocinar isso. É sentindo. Não, isso não tem como ser explicado. Mas nós vamos agir que tem afinidade com nós. Porque outro Exu, seja de qualquer outra linha, vai agir nessa pessoa. Entendi. E tem afinidade com o mistério Exu do ouro, nós vamos agir
Quem não tem, vai agir outro mistério. Hum. Entendi. E para algumas pessoas que ainda têm algumas dúvidas, por favor, me corrija se eu estiver errado. Tem pessoas que acreditam que um Exu não pode agir na vida do outro porque o Exu responsável por esse indivíduo não deixaria que o outro agisse. Isso só aconteceria se o Exu. O que que acontece quando o Exu do Ouro ele não pode agir na vida de uma pessoa quando o Exu responsável dela diz que ela precisa passar por aquela situação? Como que o senhor existe alguma discussão? Como algumas pessoas acreditam que existe? Como procede, seu Exu do Ouro? Filha, não existe discussão. Eu repito as mesmas palavras que Zé Pilintra falou. Quando um médico experiente, o novato médico, vai discordar desse médico experiente, não vai. Eu Entendi. atuar nessa pessoa, é claro, se tiver uma permissão, pois o Exu dela vai conseguir trabalhar. Ele não é especialista no meu campo, só que ele vai conseguir trabalhar, né? Sim. Mas, como eu disse, um médico experiente vai atuar melhor nessa pessoa. O porquê que eu perguntei isso? Porque existe algumas pessoas que acham que, mesmo não dando atenção, não levando a vida de forma, por assim dizer, correta, não estou julgando ninguém, mas que muitas vezes ele precisa de uma determinada ajuda e o próprio guardião dele diz que não, que ele realmente é um processo kármico, ele tem que passar por aquilo. E ele pode não aceitar e pedir auxílio a outro. E quando se trata desse caso, ele vai ter que passar por aquela questão porque é a lei que ele passa, não é assim? Sim, Ah, perguntaram agora se eu sou Exu de proteção. Eu sou Exu de proteção. Proteção de um mistério da criação. Está certo? sim. O mistério da criação que eu posso dizer que seria relacionado à pureza divina que o senhor falou anteriormente. Sou o guardião da pureza divina. Essa é minha proteção. Eu protejo isso. E é claro, eu vou proteger os meus filhos. Sim, Só que tem Exus que trabalham numa energia de proteção mesmo, que é o Exu guardião de cada pessoa. Há um sim, Exu que trabalha na energia de trabalho, que vem para quebrar magia, vem fazer trabalho de magia, entende? sim. Eu sou mais um mentor mesmo do meu filho. Graças a Deus. Então, para que todo mundo saiba, não existe realmente uma discussão entre mentores, entre funções. Todos atuam por um bem-estar, visando o bem-estar da pessoa que está sendo atendida ou guardada, no caso do médium que está falando comigo. Graças a Deus. Graças a Deus. É esse tipo de compreensão que o meu trabalho quer, que eu quero que o meu trabalho leve para auxiliar algumas pessoas que ainda têm dúvidas. Algumas pessoas ainda aprendem de uma forma incorreta, ou então têm aquilo tão incrustado em si que não estão dispostas a aceitar uma coisa nova. Por isso que às vezes eu me repito, seu guardião do ouro. Ok. O, com tudo que a gente já conversou até agora, o senhor quer adicionar alguma coisa? O senhor quer falar alguma coisa que eu ainda não perguntei? O senhor me ouve? Não, não quero adicionar. Tá certo. Ouvo sim, não quero adicionar. Ok. A maioria das pessoas, quando eu falei que ia ter tive a oportunidade de ter uma conversa com o senhor, eu acho que elas imaginaram que eu ia estar perguntando receita de como fazer um trabalho para Exu do Ouro para ganhar dinheiro, de como tá vindo algum trabalho para melhorar não só a prosperidade financeira, mas também emocional. Quanto a essa questão, eu não vou entrar nesse mérito com o senhor, tá ok? Então, eu passei sim essa receita para meu filho hoje de manhã. Eu passei psicografando essa receita, porque senão na hora ele ia esquecer. E até eu não ia me lembrar.
corretamente. Posso passar? Por favor, se o senhor acha que vai ser útil para todo mundo que está ouvindo, inclusive para mim, eu lhe agradeço Sim. imensamente. Isso é uma magia. Magia é manipulação de energia. Tá certo? Sim, Primeiro passo é acender uma vela do anjo da guarda de cada um. Pegar uma vela 7 dias, pondo assim no topo da cabeça e oferecer ao seu anjo da guarda. E depois põe em qualquer lugar. Pode ser no altar, qualquer lugar. Só não pode ser no banheiro, tá certo? sim, senhor. Segundo passo, tomar um banho de sal grosso, seja da cabeça aos pés. Se você acha que não pode tomar banho de sal grosso, não precisa, tá certo? Sim, senhor. Terceiro passo, fazer uma defumação na casa, de dentro para fora, tá certo? Com Sim. arruda, guiné e beijoim. Hum, e seriam esses três passos? Tem mais coisa? Tem sim. Por favor. E depois de fazer essa defumação, eu vou explicar mais detalhado. O banho vocês tomam antes de dormir, o banho de sal grosso. A defumação você vai fazer de manhã quando você acordar. Esse banho de alfazema você vai fazer lá por volta do meio-dia, tá certo? Sim, senhor. Que é o quarto passo, que é o banho de alfazema, hortelã e manjericão, tá certo? Sim, senhor. E o quinto passo e último, fazer esse banho, só que em porção maior, e pegar um pano e passar na casa inteira. Pegar essa mesma material do banho e passar um pano na casa inteira com esse material. É, Tá. limpando energeticamente a casa, tá Sim. certo? Sim, senhor. E depois que acabar tudo isso, eu vou passar uma firmeza. Se você quiser fazer a firmeza, você tem que fazer o passo que eu falei, tá certo? Ou seja, se não adianta fazer a firmeza se não fizer esse passo a passo que o senhor deu. Adiantar adianta, só que não vai atuar tão profundamente fazendo os passos, tá Ok, certo? por favor, continue. É um copo d'água, pode ser simples mesmo. Uma pedra de carvão e 7 moedas, tá certo? Sim. Pode ser água ou pinga, tanto faz. Ou você põe na porta de entrada esse copo com água, ou põe na cozinha. Observação: quando a pedra do carvão abaixar, tá na hora de refazer. Não precisa fazer o ritual que eu passei antes. Pode só continuar desse início. Entendi. Então, Esse quando. ritual é bom fazer uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou até mesmo 3. Entendi. Então, o senhor quer dizer que a pessoa vai sentir quando ela precisa fazer esse ritual novamente, por assim dizer. Vai, talvez ela possa lembrar, trazer uma lembrança. Nossa, eu fiz aquilo, deu certo. É essa hora que você tem que refazer, tá certo? Tá certo. Muito obrigado por compartilhar isso conosco. Depois meu filho põe nesses negócios aí do computador, que é mais detalhado, né? Uhum. Aí passa passo a passo. Mas o bom é que isso, que nossa conversa, ela vai ficar gravada, a pessoa pode ouvir várias vezes caso tenha dúvida. É, Sim, também é coisas, né? é verdade. O... Depois que o senhor passou isso pra gente, que seria digamos assim, um auxílio para nossa conquista de prosperidade, seria um auxílio, por assim dizer. Existem pessoas que podem achar, pô, beleza, eu vou fazer isso e vou conseguir. É, você vai conseguir se for seu merecimento. Mas isso vai te limpar, vai te equilibrar para que você possa conseguir. Mas só vai conseguir se Deus quiser, né? Com certeza. E essa questão do merecimento dele, ou seja, vão ser avaliadas ações, mesmo que ele tenha feito a limpeza, isso vai estar auxiliando muito ele naquele momento, mas
conforme as ações dele dali para frente e as anteriores é que esse merecimento vai ser julgado. Seria assim? Não. O Hum, vai acontecer se for melhor para ele. Se aquilo que ele está pedindo vai ser servido de uma evolução. entendi. Então, se Deus achar que aquilo vai ser o melhor para ele estar seguindo e voltando para o caminho da lei, que seria o caminho correto divino, ele vai estar sendo permitido a ele. Sim, Ok. Muito obrigado. Tem certas coisas que o senhor pode notar que eu ainda tenho dificuldades, ainda tenho dúvidas e eu estou tentando puxar o máximo para que seja claro para todo mundo que vai ouvir. certamente. O senhor guardião Exu do Ouro, quando o senhor vem em terra, o senhor precisa de alguma ferramenta para o senhor trabalhar? Olha, muitos Exus usam capa, cartola. Eu não preciso nada disso. Eu não preciso de charuto, vela, pinga. Não preciso. O que eu peço é uma guia. E se não tiver, eu também não preciso. Eu trabalho com o pouco que Deus dá. Entendo. Mas o senhor A trabalha. única ferramenta que eu preciso é a fé. Precisa acreditar em mim, que aí eu vou trabalhar. Graças a Deus. O... É porque às vezes eu penso assim, me corrige se eu estiver errado. Existem algumas pessoas que não têm o conhecimento de quem é o Senhor, de como o Senhor é um trabalhador da lei divina. E alguma coisa material pode estar influindo na mente da pessoa para estar fazendo a energia dela ficar mais favorável à aceitação do trabalho. É assim que ocorre em alguns casos? Corretamente. Tá. Então eu posso deduzir que independente da ferramenta ou não, a mensagem passada ela vai estar tomando essa função também. Vai sim. Graças a Deus. Tomara que as pessoas tenham uma compreensão fácil de tudo isso que a gente está conversando aqui, porque para mim, além de ser uma grande oportunidade de aprendizagem, também são questões para a própria melhoria, para a própria busca pessoal, para estar conseguindo tanto a prosperidade quanto questão de entendimentos sobre a espiritualidade também. O senhor já foi indagado sobre alguma coisa que o senhor não se sentiu à vontade de responder? Mas eu digo pessoalmente, não por questão de permissão para responder. Olha, pra falar a verdade, pra tudo que for pra chicotear moralmente a pessoa, eu não me sinto à vontade de fazer isso. Mas é a lei, eu tenho que fazer. Eu sou quem prefere mesmo trazer a palavra bonita, traz... basicamente ser um preto velho. Só que eu tô longe pra chegar um preto velho, né? Tá certo. É porque alguns irmãos ainda não têm consciência de que o Senhor, como individualidade, tem sentimentos, tem noções de realidade. O Senhor vê a realidade num todo, mas pelos seus sentimentos o Senhor pode estar vindo a ter uma interpretação diferente, mesmo que o Senhor de qualquer forma venha a cumprir essa lei. Não é assim? Corretamente. Eu Perfeito. sinto, eu choro, eu sofro, eu fico alegre, eu tenho sentimentos. Eu sou um espírito humano, Sim, entende? sim, senhor. O senhor pode explicar alguma coisa que possa estar com um motivo tirando tirando alguma coisa que o seu filho esteja passando que possa estar fazendo o senhor sofrer? Como assim? É porque eu consigo imaginar que o senhor venha a sofrer, a se sentir mal, por assim dizer, quando seu filho está fazendo alguma coisa que está saindo do caminho. Tirando isso, eu não consigo imaginar um outro motivo que não seja causado pelo seu filho ou pela humanidade. Existe alguma coisa desse tipo que aconteça no mundo espiritual que possa estar fazendo o senhor sair do seu normal de sentimento para um sentimento como sofrimento, como um mal-estar, assim? Ô, filho, tem um preto velho falando aqui. Eu vou passar essa mensagem. Eu, Por, Exu, tem meu preto velho passando essa mensagem, tá certo? por favor. Ele fala que quando um filho sofre,
ele chora junto. Ele fala quando a humanidade entra em regressão, o preto velho chora junto. Ele fala quando o filho tá alegre, esse preto velho dá risada. Ele fala, o preto velho sente o que você sente. Então seria sempre. Não, sempre não. Mas seria na maior parte dos casos essa. Por causa dessa união. Seria assim, filho. Oi? Sim, seria assim. Nós andamos de mão dada junto a você. Se você tá triste, nós vamos estar tristes junto com você. Triste porque ou você fez uma coisa errada, ou porque você está sofrendo. Às vezes fica um pouco difícil a nossa compreensão, Deixa eu porque. entender, eu explicar melhor. Por favor. Nós somos seus pais, seus avós. E se você, se um filho, tá triste, o pai vai estar triste. Só que ele vai ensinar que aquilo não era errado, entende? Sim, senhor. É, como eu disse, às vezes fica um pouco difícil para nós entender como é que os nossos sentimentos têm essa capacidade de estar interagindo com vocês tão próximo assim. Hoje em dia, graças a Deus, eu vou falar para o senhor, independente da religião, eu acredito que seja independente da religião. Mas dentro da Sagrada Umbanda que eu sigo, essa proximidade de sentimentos eu já consigo percebê-la melhor. Mas para Correto. Mas para quem não percebe isso, para quem não tem essa percepção, a ação de vocês não muda em nada, continua sendo assim, não é? Sim, a nossa ação sempre vai ser aqui. A espiritualidade que está acima de nós determina. Mas, como eu disse, nós temos sentimentos. Nós pode fazer uma coisa que a gente não queira fazer, mas se é lei, nós temos que fazer. Entende? Entendi. Uma dúvida referente a isso. É, eu sei que o senhor é um eixo de lei, o senhor segue a lei, o senhor está nessa falange, o senhor está com as suas conquistas agora do seu merecimento. Mesmo nesse patamar, o senhor ainda continua em evolução, correto? Corretamente. E E não existe eixo de lei, todos os eixos são de lei. O que não está fora da lei é Kimba. É só para deixar claro, tá certo? muito Tô te dando obrigado. conta. Só tô esclarecendo as pessoas. Muito obrigado. Às vezes eu faço uma colocação que é normal para mim, eu esqueço que eu tenho que passar de forma mais clara. É, nesse patamar, o senhor sendo e tendo as conquistas que tem, o mérito que tem, o senhor pode vir a cometer algum erro? Ou seja, Exu pode estar errando, tendo noção que o senhor está num caminho de evolução, diferenciado do nosso, mas também evolução. É possível, seria possível o Exu errar? Filho, eu não sou perfeito. Tenho meus erros, tenho minhas falhas, tenho meus acertos. Todo mundo pode errar. Quem não pode é quem está acima de um padrão natural, que é intermediário de orixá. Intermediário de orixá geralmente nunca erra. Mas quem está na perfeição mesmo são as esferas orixás e a perfeição divina que é Deus. Tá certo? Uhum. Ah, imagino, não consigo conceber o que seria um erro do Exu do Ouro. Ah, eu dei demais? Eu dei uma. É, meus erros pode ser uma coisa que eu posso falar, um gesto que eu posso estipular, uma ação que eu posso ativar. Tem infinitos erros. Entendi. Então, vamos supor, o senhor fala alguma coisa que não teve a permissão, não deveria ter falado nessa conversa comigo. Isso vai gerar um movimento. E por esse movimento, isso seria sido um erro e o senhor será, por exemplo, chamar a atenção não, mas será ensinar,
será mostrado para o senhor o erro que o senhor cometeu para que ele não aconteça do outro lado, pelo seu superior, seria alguma coisa assim? Não. Hum, É assim se você está confundindo o que seria o erro do meu filho, o que seria meu erro. Quando eu estou incorporado, é falado tudo o que tem que ser falado, não tem escapes. sim, Se for falado uma palavra negativa, algo errado, não fui eu, foi meu filho. entendi. E é certo que o senhor utiliza o negativismo dele para passar alguma determinada emoção dependendo do trabalho, que seja. Como Em- eu disse, Exu é espelho. Que nós vamos estar refletindo isso. Que ele está errado dentro dele. E ele tem que corrigir isso. Então Por eu. isso que muitos terreiros não cultuam Exu, não tem gira de Exu. Porque eles têm medo do o espelho interior da pessoa sair para fora, entende? Então. Porque quando você vê que um terreiro é negativo, é numa gira de esquerda. É verdade. É verdade. Então eu posso deduzir, como na maioria dos casos, não vou falar 100% porque não existe regra, é, quando um Exu está incorporado e utiliza de uma palavra negativa ou faz um gesto negativo, seria por uma questão do médium. Não. O Exu pode falar, por exemplo, esse caramba de problema. Não é falar palavrão, mas usar uma palavra forte para que a pessoa possa abrir o olho e enxergar. Entende? Sim. É Mas porque. sim, o 98% dos erros de incorporação são os médios. Eu entendo. Ainda temos dificuldade para passar com clareza a informação que vocês vêm trazendo. E quando nós não temos essa clareza, eu por mim eu tomo tentar tirar o melhor daquela conversa e tentar aplicar aquilo na minha vida. Quando uma pessoa simplesmente está conversando, por exemplo, estou conversando com o Exu do Ouro, desliguei aqui a conversa, besteira, não acreditei em nada do que ele falei. O senhor percebe esse pensamento que eu tive. E como é a sua ação? Pelo menos a semente foi plantada, algum dia ela vai germinar? Ou o senhor chega a ficar chateado com isso? Filho, eu só dou a luz quem quer a luz. Se essa pessoa não ligar porque eu falo, tudo bem, é direito dela. Eu não vou me chatear, não vou ficar bravo com essa pessoa, não vou ter nada disso. Eu vou deixar a pessoa bater a cabeça na parede e acordar. Uhum. E também já é de certo que o senhor já sabe quem são as pessoas que vão ser atingidas com essas suas palavras, não é? Sim, sei. E às vezes isso, pela essa questão da atemporalidade, nos foge um pouco, mas pela fé eu acredito nisso. Graças a Deus. Graças a Deus. O rapaz que está próximo aí, o senhor, ele quer fazer alguma pergunta? Ele está calado há muito tempo? Tem alguma pergunta? Tem não. Não tem? Então eu vou continuar. O Exu do Ouro, a falange de Exu do Ouro, eu acredito que cada nome de falange de Exu tem um significado e uma função da vida humana. A sua está bem descrita, que seria na questão da prosperidade, independente de qual seja ela material, moral, espiritual, seria uma questão de mistério. O senhor vê alguma dificuldade de aceitação das pessoas quando o senhor vem falar com ela que ela precisa estar tomando uma forma diferente, que ela precisa aceitar e mudar certas coisas, quando ela quer a prosperidade para ela, como simplesmente mudar uma questão de vocabulário, como eu falei no começo. Ah, é bom ser pobre. Ah, eu nunca vou ser ninguém na vida, como o senhor falou. Você atrai o que você quer, né? Eu não vou Uhum. entrar nesse mérito. Mas sim, há dificuldades
Todo mundo tem dificuldades, entende? Sim. Uma dificuldade básica da pessoa seria, por princípio, a falta de fé? O senhor veria dessa forma? Há dificuldades em todos os sentidos. A fé pode ser um deles, o amor pode ser outro. Não importa qual o sentido, importa a dificuldade que tem que ser superada, que tem que ser pulada com a fé. E sim, a fé é um grande mecanismo que vai ajudar a superar essas dificuldades. Esse mecanismo seria porque, tendo fé, ele abre o campo energético para sua atuação? Também, mas se você acredita numa coisa, essa coisa vai acontecer, entende? É verdade. Porque se ele tem fé, ele vai orar todos os dias para Deus e pedir para que ele possa superar esse problema, entende? É bem aquela questão, se você pede paz a Deus, pai, se Deus vai te dar paz ou vai te dar uma situação que você possa estar vindo a gerar paz? Sim. Se você não consegue por si só, Deus dá um mecanismo que uma situação faça isso por ti. Ou vai pelo bem, ou vai pela dor. É. Geralmente pessoas costumam ir pela dor, são poucas as que vão pelo bem. É uma pena isso que, mas eu acredito que com essas conversas aqui nesse canal e em tantos outros que acontecem, isso possa estar sendo plantado para que no futuro pessoas vão mais pelo bem do que pela dor. Graças a Deus eu acredito nisso. O senhor Exu do Ouro tem muita facilidade em falar, em usar palavras de fácil entendimento. Mas uma pergunta: tendo um entendimento razoável, perdão, do padrão de energia, de como vocês são mais próximos aqui da nossa realidade, como se dá esse contato para o senhor saber qual é a sua missão, por assim dizer? Eu sigo a lei divina, eu tenho que fazer aquilo acontecer para aquela pessoa. Como chega essa informação fluindo de Deus para o senhor? Passa por um superior, passa por outro, ou o senhor simplesmente segue essa intuição? Há uma hierarquia. E essa mensagem é descida por essa hierarquia até chegar em mim. E quando o senhor vem trabalhar, como um trabalho hoje, vou usar o exemplo da nossa conversa, esse nosso bate-papo, o senhor não vem sozinho. E independente da falange que esteja com o senhor, Nunca eles, viemos sozinhos. independente da falange que veio com o senhor, todos eles passaram por esse mesmo processo para estar aqui com o senhor hoje? Não. Geralmente, os que vêm com a gente são espíritos que precisam aprender coisas. Entende? É claro, eles vão exercer uma função de proteger o ambiente, descarregar as pessoas que estão nele, mas eles vão estar aqui em prol de aprender. Perfeito. Então essa conversa está auxiliando as pessoas encarnadas que vão ouvir e os desencarnados que estão com essas pessoas e o Sim, que o senhor trouxe. sim, há espíritos também que estão desencarnados que vêm até um templo e aprendem, entende? Quando Graças a alguém está dando Deus. uma aula religiosa, espíritos desencarnados vão até essa aula e assistem. Hum, Não há padrão, há execução. tá certo. Mas então isso vai variar da situação do espírito desencarnado, que eu imagino que aí do outro lado tenha aulas muito melhores e mais completas do que as que nós temos aqui. É, filho, realmente tem, mas existe padrão de afinidades. E se um que está do outro lado tem uma afinidade com aquela turma que está na aula, é aquela turma que ele tem que ir, entende? Sim, senhor. Graças a Deus, tomara que esse trabalho e os outros que estão acontecendo para dar esclarecimento para todos possam estar ajudando eles também. O
Todos esses que vêm com o Senhor, que acompanham o Senhor, que estão aprendendo com essa nossa conversa, que aprendem de outros lugares, eles escutam pela questão da energia da vibração do som. Eles não precisam escutar a verbalização. Eles escutam a verbalização, sim. Eles escutam a palavra que é exercida do professor. Não é energeticamente, sim, mas também é fisicamente. Pela... Porque Hum, como vocês escutam nós? Não é com pensamento? sim, em pensamento e em Porque canalizações. geralmente o que é aqui também é do outro lado, entende? Seria o primeiro estágio, por assim dizer. Como assim? Como o senhor falou no começo, nós desencarnamos e ainda vamos ter essa forma, vamos estar no perispírito. E através desse perispírito a comunicação se dá de forma igual ou similar à nossa aqui. E eles estão nessa fase acompanhando o senhor para poder ter uma evolução. Seria isso? Sim, estão aqui para aprender, como eu disse. Entende? Mas então eles são desencarnados de pouco Porque, tempo? Seria isso que ainda não conseguiram? Ou então de muito tempo, mas ainda estão apegados a essa questão de estar preso no então, perispírito deles? então, eu venho para cá para que eu vou estar dando duas aulas. Se eu posso dar uma em um lugar, entende? Entendi. Então quer dizer que o senhor Então, aproveita a situação para dar uma aula aqui pra gente e para eles ao mesmo tempo? tu acha que eu vou ficar perdendo meu tempo dando duas aulas em dois lugares se eu posso dar uma aula em um lugar? Certo. Faz sentido. Mas eles são recentes ou já são antigos que ainda estão presos a acharem que ainda estarem presos na forma do perispírito deles. Isso quer dizer alguma coisa relacionada a tempo ou a questão de grau de consciência, seu guardião do ouro? Não tem grau de consciência, não tem tempo, filho. Vai estar aqui quem tem afinidade e quem precisa aprender o que vai ser exercido aqui nesse momento, entende? Sim. Ou seja, não importa o tempo de desencarnado, não importa o que ele acha. O que importa é a afinidade que ele tem com essa conversa que nós estamos tendo. Sim. Para que alguém vai estar aqui se não precisa, que não precisa aprender mais nada? É claro, pode vir alguém aqui que não precisa aprender, mas quer relembrar, porque do outro lado nós também esquecemos algumas coisas. É como se fosse aqui, só que espiritualmente. Entendi. O fato do senhor ter que realizar trabalhos dos mais variados e falar com os diversos tipos de pessoas, isso vai estar sempre, o senhor vai estar indo em lugares que esse trabalho e essa variação de pessoa, como aqui está acontecendo agora, vai estar ajudando eles à sua volta também. Nunca ir a um lugar que, por exemplo, possa estar atrasando eles de alguma forma na evolução Não, deles. não. Senão não é permitido. E se eu tiver aqui sem ser permitido, eu vou estar fora da lei e não estarei atuando na lei. Eu Entendi. vou, quem faz isso é espírito negativo, que tenta passar alguma coisa que vai ser prejudicial a essa pessoa. Eu sei, mas eu quis dizer, por exemplo, o senhor tem um trabalho para ser realizado, não precisa nem ser aqui no campo da matéria, mas no próprio campo espiritual. Que se eles forem com o senhor, eles não vai estar sendo bom para eles. O senhor pode ir lá, mas se não for com eles, não vai ser bom para eles. Então o senhor não vai outro da mesma falange ou de outra para realizar esse trabalho. É assim? Ou o senhor É, deixa eles em outro lugar e vai fazer o que precisa ser feito? você diz de eu estar em dois lugares ao mesmo tempo, basicamente isso. É porque dá a entender que esses espíritos já estão com o senhor para uma aprendizagem. Por exemplo, assim, Hum. deixa eu falar assim. Se eu estou dando aula em um lugar, eu preciso incorporar aqui. Eu deixo um substituto lá, se quer dizer isso. Não. Assim, seu eixo do ouro. Quando o senhor vai realizar um trabalho
e o senhor tem a percepção de que esse trabalho não vai ser bom para eles que estão com o senhor, vai outro no seu lugar, ou o senhor deixa eles com outro da sua falange para que o senhor possa realizar aquele trabalho. E não precisa ser um trabalho aqui na matéria, pode ser um trabalho aí no próprio mundo espiritual. Então, filho, vai outro lugar. Se o meu grau não ser compatível ao que vai ser ensinado, vai vir um outro espírito que está compatível a esse grau, entende? Tá. A questão e também isso vai variar a questão da falange ou não? Talvez varie, talvez não. Tudo vai da necessidade do trabalho que vai ser feito, então. Sim. Se for um grau, um mistério de Exu do Ouro, vai um que esteja adequado na afinidade daquela ocasião. Entende? Sim. O... Quer dizer que esse Exu do Ouro que eu estou falando agora, através de meu filho, vai vir um outro Exu do Ouro e vai vir aqui falar: não, isso não vai mudar. Não, Tudo acontece na hora certa, entende? entendo. Não, não vai mudar porque o senhor, no caso, citando o caso do seu menino, o senhor é responsável pela coroa dele, mas caso haja uma necessidade de trabalho, ele por já ser um médico com desenvolvimento, poderia vir outro Exu do Ouro para realizar um trabalho em conjunto com o senhor, por assim dizer. Porque o médium ele Pode, não fica limitado aos seus mentores, dependendo da necessidade do trabalho, poderia vir um outro para que possa o trabalho ser realizado. pode sim. Algumas pessoas ainda têm dificuldade de aceitar isso. Por exemplo, eu trabalho com Exu do Ouro, eu não posso receber um tranca-rua. Filho, se você tem que exercer uma função e precisar de incorporar um tranca-rua em vez de um Exu do Ouro, é claro que vai vir. Sim, Se você não acredita que você não pode incorporar um tranca-ruas, esse tranca-ruas vai vir disfarçado com o nome Exu do Ouro. Por quê? Porque tem uma lei maior e essa lei vai ter que ser exercida. não entendo. Então vocês podem trocar o nome, o próprio nome da roupagem de trabalho que vocês utilizam para que a lei seja cumprida, o trabalho seja feito. É, se for essa exceção. Se for outras, geralmente não. E que algumas pessoas têm uma difícil aceitação quanto a isso. E não vejo um porquê não. Não tenho entendimento do porquê que seria tão fechado essa questão. Bom o senhor estar esclarecendo isso. O, o senhor trabalha junto com o Iago, esse médium que está me ajudando nesse trabalho, com a graça de Deus, dentro de uma casa espiritual. Dentro dessa casa espiritual, é comum o senhor ver pessoas chegarem que ainda têm esses tipos de dúvidas que eu estou tentando sanar? Ou é já o pessoal que vai frequentar aí já é um pouco mais esclarecido pelo contato que eles têm com o senhor e com as entidades que trabalham com o Iago? É, isso é exercido em qualquer lugar. Não importa se está dentro de um lugar sagrado ou profano. Porque se for necessário a incorporação minha em uma casa de uma pessoa, para seja limpar a casa, falar com a pessoa no momento necessário, vai ser feito. Não é necessário estar num lugar espiritual. Tá. Um bom entrar num outro mérito. Então o senhor diz que o senhor pode vir até incorporando dentro de casa, dentro de uma casa. Existem pessoas que acreditam que o Exu não deve incorporar dentro de casa. O senhor está conversando agora comigo, incorporado no seu menino, dentro da casa dele, correto? Correto. Mas se alguém não acredita que não pode acender uma vela em casa, que vai trazer um espírito de luz, de inferioridade, e aquilo vai basicamente se concretizar, entende? Vale o que você acredita. Se tu acredita isso, não faça. Se tu acredita, faça, entende?
Entendi. Poder da intenção e da pureza como aquilo é feito. Isso. Essa sua conversa está me ajudando muito. Espero que a todos que estejam ouvindo. E é bom as pessoas verem que esse tipo de aprendizado é uma coisa que eu, realizando esse trabalho, eu estou aprendendo muito com o Senhor e ajudando outras pessoas através do Senhor a aprender também. É um canal onde todo mundo tem um passo de evolução. O que que o senhor acha de pessoas que não aceitam esse tipo de trabalho? Porque, como eu falei no começo, alguns não vão acreditar na questão do senhor estar falando comigo através de um meio eletrônico, que seria a internet. Mas o trabalho, essa mensagem, ela precisa ser levada, precisa passar esse esclarecimento. Ou seja, eu posso concluir que a espiritualidade usa de toda forma para que essa mensagem chegue a nós. É assim, não é? É assim, sim. Se tem um mecanismo, uma ferramenta que pode ser usada e vai facilitar muito, é claro que vamos usar. Entende? Sim. Não importa qual seja, mas vamos usar. Esse tipo de conversa ela é muito boa, que as pessoas conseguem ver que esse trabalho é um trabalho sincero para que é a questão de buscar aprendizado, buscar a auto-melhoria, realmente fazer a reforma Sim, interna, não fica sendo aquela coisa mecânica, não é aquela coisa que alguns dizem que é profissional. Ah, você não é profissional. Você perguntando coisas sobre isso, você tem que perguntar somente seguir um script. Eu particularmente eu não faço isso. Eu acho que é muito melhor fluir essa conversa assim, como eu posso dizer, uma conversa de amigos que vai estar esclarecendo muito mais, tanto a mim como a todo mundo que esteja ouvindo essa nossa conversa. Mais uma, realmente. mais uma vez eu agradeço ao Senhor. Agora, eu queria perguntar uma questão sobre o âmbito familiar. É, como o Exu do Ouro atua dentro da família? Por exemplo, o senhor falou como o senhor atua dentro de uma pessoa. O senhor atua individualmente dentro com cada pessoa dentro de uma família, por assim dizer? Ou o senhor vai agir no campo que a prosperidade acontece, um faz uma coisa, outro age outra, se constrói todo um mecanismo para que aquela família possa estar prosperando, sendo aquela família uma família de fé e de pureza, por assim dizer. Sim, Peixe do Ouro respeita muito o mistério família, porque a família é sagrado, entende? Então nós vamos trabalhar na família. Caso venha um espírito que queira desmanchar essa família, nós vamos afastar esse espírito. Nós vamos deixar fazer que os laços nunca se cortem, entende? Porque família é sagrado. Sim. Muitas vezes quer dizer, não todas, mas em alguns casos acredita-se que um Exu do Ouro ou outro Exu, qualquer outro falangeiro espiritual, como o senhor já disse, são pais, são avós e podem ser parte realmente aliás, são parte realmente dessa família, principalmente quando se tem um Exu do Ouro na coroa. Esse trabalho ele se diferencia para o senhor em quem tem o senhor na coroa e em quem não tem? Não, não se diferencia. Há sim uma facilidade em quem tem afinidade comigo, mas eu vou atuar nas outras pessoas, entende? Da mesma forma, ou por causa dessa facilidade o senhor vai ter uma fluência maior por estar O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer da seguinte forma, por exemplo, o seu menino é a família dele. O senhor age na família dele e nele de um jeito. Numa família que não tenha um Exu do Ouro, ninguém na coroa, o senhor vai agir como? O senhor vai ter mesmo que essa família seja uma família de fé dentro da Umbanda, vamos usar a religião Umbanda como exemplo no caso. Existe alguma diferença na forma de trabalho? Por exemplo, o senhor na cara do seu menino, olha, faz essa questão desse. Faz uma oração X que vai ter um resultado melhor. Na questão da família que não tem, olha só, faz duas orações. Existe alguma diferença assim que
Que seja de fácil entendimento para as pessoas que estão ouvindo, para mim também, seu eixo do ouro, seu Não guardião do ouro existe divino. isso. Porque Hum. se em algum lugar que existe o nome de Deus, eu vou trabalhar. É claro, quem tem vai ter uma facilidade para mim, que vai ter uma afinidade com aquele membro, com um grupo familiar. Mas se não tiver essa ligação, eu vou trabalhar. A minha só vai dar um pouco mais de trabalho, mas não vai mudar muita coisa. Entende? Entendi. Para todo mundo que está ouvindo, o Exu do Ouro vai fazer aquilo que o senhor ensinou, gostou dessa conversa, quer agradecer o senhor de alguma forma. Eles fazem o que? Eles acendem uma vela, eles fazem uma oração para o senhor. Como é que ele pode estar demonstrando esse, não uma questão de pedir mais alguma coisa, mas realmente mostrar esse agradecimento? Como o senhor poderia estar percebendo isso? Primeiro, o agradecimento eu vou sentir no coração. Mas se alguém quiser se aprofundar finamente no meu mistério, pode fazer, digamos que um assentamento, tá certo? O que seria isso? Um pote, seja ele de barro ou um caldeirão de ferro, e sempre pondo uma moedinha, sempre, e deixar ele num lugar especial, onde você acha que tem que estar ele, e sempre acender uma vela dourada dentro dele, entende? Entendo. Então isso vai estar ativando. Vou usar a palavra ativando, talvez não seja a correta. Mas sempre que ele estiver acendendo aquela vela dourada dentro daquele potinho, ele vai estar ativando essa conexão com o Senhor para que o Senhor, ele possa estar lhe agradecendo e o Senhor verificando se ele precisa de alguma coisa na vida dele. Seria isso? Vai reforçar o vínculo Ah, com o mistério junto a mim. olha que legal, mais uma coisa aprendida, muito bom. Hum, Que a oração que for falada, né, quando você estiver acendendo aquela vela, vai ser repetida como um mantra e vai ser refeita. E vai ser refeita essa oração sempre com a mesma fé que quando você acendeu a vela. Entende? entendo. Isso energeticamente falando seria realmente uma reativação desse vínculo, então. Sim. E é claro, o assentamento vai abrir, vai trabalhar em todos os sentidos. O assentamento que o senhor diz, ele é para entendimento das pessoas que vão ouvir agora que talvez não tenham conhecimento de Umbanda. Esse assentamento que o senhor diz seria uma coisa que eu posso estar mudando de lugar, que eu posso estar levando para uma casa nova, que não Pode. sem tanto digamos, ritualísticas, seria mais uma coisa de coração diferente de uma tronqueira, correto? Sim, seria onde você teria. É igual você ter uma imagem de Jesus Cristo. Entende? Sim, Você vai seria. levando. É, Sim, entendi. mas vai Porque. ser onde você iria me ver. Entende? E é claro, energeticamente, vai ter um mistério lá, assentado, preso em termos, né? Onde que vai fluir na pessoa, na casa, aonde esse aceitamento tiver. Entendi. Tendo em vista todo o conhecimento que o senhor passou, todas essas dicas de melhoria que o senhor deu pra gente com esse bate-papo, o senhor vai conseguir ter a percepção das pessoas que ouviram e a percepção das pessoas que realmente tiraram o melhor para si. Isso eu acredito e o senhor já confirmou. Mas essa Sim, relação das pessoas que vão chegar e vão começar a ter o cuidado de ter o contato, a reativação com o Senhor no decorrer da vida, isso vai gerar uma mudança na questão de prosperidade deles, tanto no âmbito da fé como nos outros também, é correto eu falar isso? Ele vai ter uma mudança no âmbito, se for permitido pela lei, é claro.
pelo da questão financeira, da questão sentimental, nessa questão de pureza divina que o Senhor falou, englobando tudo isso. Isso pode ser colocado para eles dessa forma, para as pessoas que estão ouvindo? Sim, mesmo que você só esteja escutado uma frase dessa conversa, vai ao ver uma mudança, mesmo que seja muito pequena, mas vai mudar alguma coisa assim. Perfeito. Graças a Deus. Senhor guardião do ouro divino, eu vou perguntar isso para o senhor novamente. Nós já estamos chegando aqui próximo do fim dessa nossa conversa. Eu quero saber, o senhor já. Eu deixei de falar alguma coisa que o senhor acha importante nessa nossa primeira conversa? Não, eu só quero deixar minha mensagem final. Por favor, e eu vou pedir antes do senhor dar essa mensagem final que o senhor, que Deus permita que nós tenhamos muito mais conversas como essa. Foi realmente muito esclarecedora. Mais uma vez, muito obrigado. Graças a Deus. Meu filho tá pedindo para passar uma informação. Pois não? Semana que vem terá o caboclo, o seu Birajara, passando essas mensagens. Tá certo? Muito obrigado. E minha mensagem final é: não escute o que os outros falam, escute o que o seu coração diz. É claro, escutar os outros, você vai ter que filtrar algumas coisas. Por quê? Porque muitas coisas os outros dizem e vai mudar você mesmo. Mas quando alguém diz alguma coisa que você não acha válida, escute seu coração. Não dê importância a essas coisas, entende? Graças a Deus. Então é isso. Uma boa semana a todos. E na próxima semana terei uma outra linha de trabalho trazendo essa mensagem. Que o axé de Pai Olorum, os sagrados pais e meus orixás, entre na casa, no coração, na mente de todos que me escutam. Graças a Deus. Graças a Deus. Laroye, Senhor guardião do ouro divino, muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Para vocês, meus irmãos, E é eu. isso, né, filho? Acabou agora. O que, senhor guardião? Eu só falei que acabou, né? Sim, acabou.